Diácono, é a segunda vez que você me escuta hoje, né? Haja paciência e coragem. Meus queridos irmãos, a liturgia da missa deste domingo, à primeira vista, olhando assim apressadamente, pode parecer um evangelho um pouco quanto assustador, porque Jesus está falando que algumas coisas, eu diria, trágicas, estão para acontecer. Mas é preciso olhar o Evangelho com a ótica proposta pelo próprio Deus e não com uma ótica segundo o nosso desejo de enxergar as coisas, porque com muita facilidade nós poderíamos nos equivocar diante da interpretação do texto da liturgia de hoje. Mas antes de tentar explicar, queria fazer uma observação. É possível que você já tenha observado que ao longo do mês de novembro, todos os anos, a Igreja reserva um tempo para refletir sobre o mistério da morte. Já reparou isso? Todos os anos, em novembro, a gente pensa sobre a morte. Começamos lá no dia 1º de novembro, falando sobre todos os santos, homens e mulheres, que de algum modo também morreram. No dia 2 de novembro, celebramos finados, e dali em diante, todos os domingos, nós iremos refletir sobre um aspecto da morte. Este ano, o dia 2 caiu num sábado, e no sábado de finados nós refletimos e fizemos uma grande descoberta. Eu já disse isso numa outra ocasião aqui nesta missa. Descobrimos que vamos morrer. Eu não sei se você sabia disso, mas de tempo em tempo a gente precisa se recordar que você vai morrer. Vamos nos velórios, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e vemos ali um corpo falido. Hoje somos nós que vamos no velório dos outros, mas um dia outros irão no nosso próprio velório. E um dia será você que vai estar ali naquele paletó de madeira. E é um dia você que vai morar aqui atrás da Igreja da Piedade. Sendo católico, evangélico, gostando da igreja ou não, todo mundo vai ter que vir morar atrás da Igreja, da Senhora da Piedade, e o seu corpo vai passar aqui, bons anos até que ele não se decomponha, a não ser que vá para o cemitério número 2. Mas, via de regra, vai passar aqui bons anos até que se decomponha tudo. Todos nós, um dia, iremos terminar a nossa peregrinação nesta terra. No primeiro domingo, no primeiro final de semana, de algum modo, nós vimos isso. Os santos também passaram por isso. No domingo passado, nós, diante daquela pergunta que foi feita a Jesus sobre aquela mulher que havia tido 7 maridos, a gente se lembra disso, no sábado passado, domingo passado, se casou com o primeiro, morreu sem deixar filhos, e assim foram 7. E perguntaram para Jesus, e na eternidade, quem será o esposo dela? Porque ela teve 7 maridos e nenhum deu a descendência, quem será o marido dela? E Jesus explicava que nenhum deles será marido, porque no céu ninguém se dá em casamento. No céu, procurei explicar domingo passado, nas missas que eu celebrei, que estaremos na presença de Deus e Deus será para nós como um sol. Olharemos para Ele e ficaremos encantados com a sua beleza, e a sua luz iluminará todo o nosso interior e nós seremos atraídos para Ele. E todos os nossos amigos, aqueles com quem nós convivemos, sim, nós os veremos quando chegarmos na glória, nós poderemos nos relacionar, mas eles serão como estas lâmpadas que aqui estão, diante da luz do sol, perde toda a sua força, perde todo o seu brilho, não que deixe de existir, estará ali, mas diante do sol, que será Jesus, nós ficaremos tão entretidos com Ele, tão encantado e tão apaixonado por Ele, como um casalzinho de namorados, que está apaixonado e olha para o seu amor, e pode acontecer qualquer coisa à sua volta, que ele está ali encantado com o seu amor. Veremos as pessoas que estão à nossa volta, sim, poderemos nos relacionar, mas estaremos tão inebriados, tão apaixonados por Deus, que as outras pessoas não nos irão ser atraídas, não irão nos atrair como a própria beleza e a própria bondade de Jesus. Isso vimos no domingo passado. E hoje, aparentemente, ele vem nos falar de tragédia. Vem nos falar de uma situação aparentemente trágica. Mas é preciso entender este evangelho
à luz da que ele pretende nos dizer. E assim precisaremos entender cada palavra e cada passagem que Jesus está dizendo. E nós perceberemos, para a surpresa de alguns, que Jesus não está neste evangelho falando do fim do mundo. Não. Muito pelo contrário. Jesus está falando daquele templo de Jerusalém que lá estava. Aquele famoso templo que foi construído por Salomão, que era enfeitado com as pedras mais preciosas, era bordado de ouro de todos os lados, que todos os anos, todos os judeus precisavam ir até ele para ser oferecido o seu sacrifício por ocasião da Páscoa, lembra? Jesus ia todos os anos até Jerusalém para oferecer o sacrifício. Já com 12 anos encontramos uma passagem onde os seus pais foram até ali e ele ficou intertido com os mestres, com os doutores da lei, ensinando e escutando aquilo que eles tinham para poder dizer. Você lembra disso? Todos os anos, a família de Jesus, e não só a família de Jesus, eram judeus, e todos os judeus tinham obrigação de ir ali. Ali, por ocasião da Páscoa, se celebrava a libertação do povo de Israel. Aquele templo era fabuloso. Já na idade adulta, Jesus planeja, não é, uma forma de purificar aquele templo, e com um chicote feito por ele próprio de cordas, expulsa os vendilhões daquele templo, dizendo que não deveriam fazer da casa do seu pai, do nosso pai, uma casa de comércio, porque ali deveria ser oferecido sacrifício puro e pacífico a Deus. Neste templo, construído por Salomão, onde todos ficavam encantados, este templo seria destruído, e como foi destruído no ano 70, de modo que, quando o Evangelho foi escrito antes do ano 70, Jesus morreu por volta do ano 33, por volta desse ano, sabemos disso. O templo ainda não havia sido destruído, e é sobre a destruição daquele templo que Jesus está falando. Não vos preocupeis, coisas acontecerão no futuro, porém para nós o que aconteceu se refere ao passado, porque o templo de Jerusalém já foi destruído. Se você tiver a oportunidade de ir àquele local em Jerusalém, ficará impressionado, porque hoje só restou o famoso Muro das Lamentações, onde os judeus vão ali para se lamentar a destruição deste templo que aconteceu no ano 70 da nossa época, e os judeus até hoje vão ali para poder chorar. Interessante, eles fazem turno de 6 em 6 horas, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Existe um grupo de judeus que estão ali em êxtase, chorando, né? Rezando, refletindo sobre a lei, e eles possuem decorado todo o Pentateuco, né? Eles sabem de cor todos aqueles preceitos, e eles ficam repetindo aquilo ininterruptamente, até entrar em êxtase e começarem, já viram na televisão, né? E eles ficam em êxtase, repetindo aquilo de forma decorada. Nós tivemos o privilégio de ir até ali. A gente entra no meio deles, eles parecem que não estão te vendo, você cruzando entre eles, para poder também rezar, fazer uma oração ali, né, naquele local tão importante para o cristianismo também, porque o cristianismo é fruto, de algum modo, do judaísmo. Enfim, o templo foi destruído, permaneceu um pedaço do muro. O muro separa até onde os judeus podem ir. Atrás do muro foi o sacrifício de Isaac, onde foi construído o templo que não existe mais, destruído no ano de 70. E Jesus falava: haverão coisas tenebrosas naquele tempo, mas não vos preocupeis, porque ainda não será o fim. Coisas piores virão ainda e que não aconteceram, mas com relação a estas coisas, não vos preocupeis. Por que não vos preocupeis? Nós somos tão medrosos, temos tanto medo da morte. Quem de nós não tem medo da morte? Comecei essa homilia falando da morte, né? Via alguns rostos fazendo umas caras assim, né? Mas para que o padre vai falar de morte? Mas devia ter falado de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Veio para que todos nós tivéssemos a vida, e vai começar falando de morte? Meu amigo, para nós a morte, ela é derrotada. A morte para nós não tem força. E por que razão? Porque Jesus, nosso Senhor, enfrentou a morte como alguém que enfrenta um inimigo, como alguém que enfrenta alguém que está o ameaçando, e parte para cima daquela ameaça de peito aberto, porque sabe que vai derrotá-lo.
Assim fez Jesus com a morte. Vendo a morte, enfrenta a morte, porque ele sabe, eu vou te vencer e você não terá força nenhuma sobre mim. Todos pensaram que Jesus tivesse sido derrotado, que o cristianismo teria sido derrotado. Os discípulos voltaram para Emaús, desolados, né? Os apóstolos ficaram com medo, no lugar trancado, com medo dos judeus, pensavam, acabou tudo, pensávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias. Mas Jesus vence a morte, porque ao enfrentar a morte, ele sabe o que ele ia fazer, sabe que ia vencer a morte, e a morte, coitada, se atreveu a vencer, mas perdeu ao ser vencida por Jesus. E agora, no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo para nós, não será o fim. Nós, às vezes, nos lamentamos. Aconteceu o tsunami na Indonésia, será onde aconteceu, né? Os países estão todos em guerra, as famílias estão difíceis, as famílias de hoje, né? Quanto problema a gente vê nas nossas famílias, e a gente vê tanto colapso da nossa política, tanta confusão que a gente vê no mundo, e a gente pensa, o mundo está acabando mesmo. Meu amigo, não vos preocupeis, não tenha medo dessas coisas, não fica preocupado com essas coisas, porque tudo isso está acontecendo. Sim, é verdade, está acontecendo, mas para nós cristãos isso não é problema algum. Por que não é problema? Porque isso é assunto que não nos interessa, porque nós temos uma outra consciência, a consciência de que nós somos cristãos, somos batizados, estamos em comunhão com Deus, alimentamos essa comunhão com Deus todas as vezes que participamos da Eucaristia, cada vez que viemos à Santa Missa, estamos unidos a Ele, e se nós estamos em comunhão com Deus, ora, Jesus venceu a morte, e se nós permanecermos unidos a Ele, também nós venceremos a morte. Também nós passaremos pela morte unido a Jesus e sairemos vitoriosos e contemplaremos a Deus face a face e seremos semelhantes a Ele. Ora, e esta é a nossa alegria, mas é preciso ter a consciência. A nossa vida, que é eterna, já começou. A vida não começará eterna no dia de nossa morte, não. Esta mesma vida que teve início no dia da nossa concepção, ela passa por um período neste tempo em que estamos vivendo, mas passa pela morte, venceremos se estivermos unidos a Jesus, venceremos a morte e permaneceremos com Ele para toda a eternidade e contemplaremos a sua face e ficaremos encantados com a sua beleza para toda a eternidade e nenhum mal, nada poderá nos tirar a paz. Mas, quando falamos isso, algumas pessoas poderiam ter uma tentação semelhante àquela que nós encontramos na segunda leitura da missa de hoje. São Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, aprendendo dos apóstolos toda a verdade, ensinava isso que eu estou tentando ensinar para vocês. Porém, na comunidade de Tessalonicenses, na comunidade tessalônica, apareceu ali algumas pessoas que começaram a ensinar umas bobagens para aqueles cristãos. E a bobagem até que fazia um certo sentido. E eles diziam assim, ora bem, Jesus disse que esta vida é passageira, que tudo isso vai acabar, ou com a sua morte, ou com o fim dos tempos. E que um dia você verá a sua face. Então, você vai trabalhar para quê? Meu amigo, larga de ser bobo. Já que tudo isso é bobagem, já que este mundo é perecível, já que esse mundo se perde, né? Para que você vai trabalhar? É melhor ficar aí contemplando a Deus, é melhor você já aproveitar as coisas, esperar a morte chegar. Mas parece que faz sentido. Mas eu preciso que São Paulo fosse lá e dissesse, nada disso. Para cada época da história da nossa vida, que já é eterna, é preciso realizar algumas coisas. Quando nós chegarmos na glória, nós veremos a Ele, e Ele nos dirá, naquela ocasião, como nós devemos adorá-lo. Hoje é preciso trabalhar, porque se você não trabalhar hoje, você vai passar fome, vai morrer. E quem não quer trabalhar, também não deverá comer. Deu essa ordem para aqueles homens. É preciso sim ter a consciência de que este mundo é passageiro, mas enquanto estamos na precatoriedade deste mundo, será preciso trabalhar para melhorar a vida, seja pessoal, seja a vida dos nossos irmãos que padecem. É preciso ser justo, é preciso colaborar, porque este mundo ainda está
em processo de criação e nós fazemos parte deste processo de Deus, porque também nós, como filhos de Deus, colaboramos na obra de sua criação. E isso cabe a este tempo. Um dia, quando passarmos pela morte, a morte não será a última palavra, mas neste período é preciso fazer aquilo que nos cabe. Meus irmãos, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo de Jesus numa outra ocasião, mas antes, tenham medo daqueles que podem prejudicar a nossa alma e matar a nossa alma. E de que modo, se é possível matar a alma? Se a morte do corpo é a separação da nossa alma do corpo, a morte da alma é a separação desta mesma alma de Deus. E é desta separação que nós devemos ter medo. Não tenhais medo daqueles que podem precipitar o nosso corpo. Não tenhas medo dessa guerra, dessa confusão, destes problemas que vão acontecer. Não tenham medo disso, porque não será o fim. Por que não será o fim? Porque a sua vida é eterna. Passaremos por isso. Veja, os apóstolos entenderam isso e aceitaram pacificamente o martírio. Todos os apóstolos morreram mártires, com exceção de São João. Todos eles não tiveram medo. E também os sucessores dos apóstolos. Lembremos as terríveis perseguições que o cristianismo passou no início e ainda hoje passa. Pena que hoje vamos perdendo a consciência de que é preciso dar a vida pela verdade, dar a vida pelo reino, dar a vida por Jesus, na certeza de que se dermos a vida por Ele, se vivermos com Ele permaneceremos e com Ele nós reinaremos. Não tenhais medo. E esta é a grande lição da liturgia da missa de hoje. Devemos ter medo do pecado, porque só o pecado será capaz de matar a nossa alma, separar a nossa alma de Deus. O restante, sejamos fiéis, e o Senhor será vitorioso em nós. Peçamos à Virgem Maria que ela nos ajude, pela graça, pela sua intercessão, dizendo e pedindo a Jesus que Ele esclareça o nosso coração. As palavras do Padre serão sempre poucas, sempre insuficientes para converter e para esclarecer o nosso coração. E por isso é tão importante a nossa oração pessoal. Peçamos a Deus silenciosamente, todos os dias, que Ele nos esclareça, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, para que possamos ter a consciência de que vale a pena viver somente para Ele, de que é preciso ter a consciência. Tudo isso passa, mas se nós permanecermos unidos a Jesus, nós reinaremos por toda a eternidade. E o que é a eternidade diante dos problemas que passamos? Que Nossa Senhora nos ajude a compreendermos tudo isso e não ficar vivendo segundo o que as pessoas falam. O mundo está acabando porque vai ter isso, falou, tem chuva, tem terremoto, tem isso, tem bobagem. Isso para nós cristãos é assunto que não nos interessa. Isso é verdade? Sim, pode ser tudo verdade, mas estamos no outro nível. E a nossa preocupação é outra, porque este mundo pertence ao mesmo que pertence ao nosso corpo. A nossa vida pertence a Deus, o mundo pertence a Deus. Isso vai acabar agora, isso vai acabar amanhã, isso vai acabar daqui a 10 anos, daqui a 1 milhão de anos. Isso não é problema nosso. Nosso problema é que nós estejamos fiéis a Ele e que nós permaneçamos unidos a Ele. E o mais, Ele providenciará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.